Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral, quarta-feira 24 de maio. Os comentaristas da quarta-feira, o médico Benjamin Rodrigues Lopes e o advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a gente recebe hoje com muito prazer o médico especialista em reprodução humana, Condesmar Marcondes. O que você queria perguntar para o Condesmar em público e até hoje não perguntou, Benjamin? Boa tarde. Boa tarde. Para mim é muito difícil fazer essa pergunta, porque assim, o Condesmar, antes de ser um grande especialista em reprodução assistida, talvez, salvo engano, um dos primeiros do Brasil, um dos primeiros do mundo. Ele é um dileto, fraterno amigo. O Condesmar é uma pessoa muito legal, bom papo, mas principalmente um bom médico. Mas uma coisa, Conde, e a gente chama de intimidade de Conde, havia sempre uma barreira na reprodução assistida que era em relação à idade da mulher. Os óvulos de uma mulher envelhecem com a própria mulher. Eles estão pré-fabricados desde que ela foi engravidada. E a gente não conseguia salvar esses óvulos. As mulheres vivem mais, mas trabalham mais. Adiam em muito o tempo de querer engravidar. Dá para ajudar essas mulheres, Conde, nesse século XXI? Benjamin, você é outro especialista. Você é um ginecologista de mão cheia, não estou trocando elogios. Nós estamos pré-programados. O que acontece? Uma mulher, e hoje ela pode engravidar aos 50 anos, hoje a lei me permite, mas a natureza vem lá do Adão e Eva, vem desde o tempo das cavernas. Ela está pré-programada para esses óvulos perderem a capacidade de engravidar. A natureza é mais lenta nesse sentido. A sociedade foi mais rápida, no sentido de melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Mas o óvulo está pré-programado, como você disse. Então, por exemplo, quando uma mulher está dentro do útero da mãe, ela tem perto de 2 milhões de óvulos. Quando ela nasce, Paulo, ela já tem perto de 1 milhão de óvulos. Ela perdeu 1 milhão dentro da barriga da mãe. Quando ela tem a primeira menstruação, ela tem entre 100 mil e 200 mil óvulos. E mensalmente esses óvulos vão morrendo, eles estão pré-programados para desaparecerem. Então, o que a gente pode fazer? 2 coisas. Uma mulher que engravida. E por quê que a natureza... Porque os melhores óvulos foram aos 16, 17, 20 anos de idade. Os que sobram aos 40, 45, têm o que a gente chama de aneuploidia, erros genéticos. Então, uma das coisas da mulher que vai se tratar a partir de 38 anos de idade, é a gente poder, Benjamin, fazer a análise genética desse embrião que se formou para ter ideia do que você está tendo ali. Se é um embrião com síndrome de Down, etc. e tal. Mas o que a gente tem feito para melhorar isso? Que é o assunto que a gente vai discutir. Congelamento de óvulos. Então, cada vez mais de idade jovens, mulheres de 35, 36 anos, congelam seus óvulos. É um procedimento relativamente simples. Você guarda e para o tempo aos 35 anos. Então hoje ela tem 43. Congelado permanece intacto? Por 1, 2, 10 anos. O método tem em torno de 15 anos, Paulo. Então hoje eu posso dizer que ele sobrevive 15 anos. Por quê? Eu não posso dizer 17 se o método tem 15. Mas assim como o espermatozoide e o embrião, eu consigo manter por 30 anos. O óvulo vai ser a mesma coisa. Eu parei o tempo por... Agora, peraí, a mulher não vai querer engravidar aos 70. Mas em torno da idade que a saúde lhe permitir, eu congelo o óvulo a 35 anos de idade e ela engravida aos 45. E como é o nome do envelhecimento do óvulo? Não, aneuploidia são os erros genéticos que o óvulo passa a apresentar. Então, os melhores, Paulo, eles foram nas ovulações de 17 anos. Então, é horrível falar isso, que a gente apanha dos pais. Mas... não está errado a menina engravidar aos 17, 18, 19. Dá infarto para os pais dela. Mas as nossas avós estavam corretas. É a sociedade que impôs a mulher, não é isso, Benjamin? O Benjamin, como obstetra, ele sabe disso. Ele vê o síndrome de Down a partir de 38, 39, 45 anos. Você tem uma alta probabilidade. Então, quanto mais cedo, Paulo, a mulher engravidar, muito melhor. Ela se livra de todos esses erros genéticos. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Condesmar. Reencontrando um amigo de longa data aqui no programa. Uma honra tê-lo aqui na bancada. Queria te fazer uma pergunta que envereda para o campo da ética.
a possibilidade, e vamos classificar entre aspas, da limpeza do embrião e falar assim, olha, aqui tem, que nem você falou agora, tem a trissomia do 21, tem várias síndromes e você ter a possibilidade de limpar e falar, olha, essa criança vai nascer perfeita. Qual a opinião de um cientista, de um médico nesse sentido? Pavão, eu não acredito que a gente chegue lá. Nós não conseguimos limpar. E isso eu tive com problema com população árabe, que quer o filho homem. E uma vez eu discuti isso com o árabe, porque a gente diagnosticou, os embriões deles, sadios, eram mulheres. Ele transmitia o problema para os homens, então ele só tinha filhas mulheres. Então ele me questionou nisso, mas você não consegue mudar? Não. Eu consigo, Pavão, e isso vai ser ad eterno, eu consigo de 4 embriões diagnosticar, este aqui tem síndrome de Down, esse aqui tem síndrome de Edwards, são variações cromossômicas. Sim. Este aqui é 46XX, é uma menina sadia. Eu consigo saber isso. Eu não consigo estar com esse embrião com síndrome de Down e eu tirá-la. Eu não acredito que isso hoje em dia vai ser feito. Tem uma coisa surgindo na ciência... Não pode retirar, mas pode selecionar. Selecionar, sim. Então eu não transfiro esse com síndrome de Down. Esse, o que é que eu faço? E como é que é o teste para selecionar? É uma coisa de visualização microscópica, uma reação a algum reagente? Como que é? Não, Paulo, hoje evoluiu muito isso. Evoluiu. Ó, vou dar um exemplo para vocês. O Benjamin, eu estou usando o Benjamin aqui porque eu sei que ele é autoridade no assunto. Eu vou só te dar um exemplo para você me entender, que é muito legal para quem está vendo a gente. Há 20 anos atrás, eu tenho uma mulher de 40 anos. O Benjamin deve ter feito isso trocentas vezes. Eu tenho uma mulher de 40 anos grávida. O Benjamin vinha com uma agulha deste tamanho, fazia um negócio chamado amniocentese, enfiava dentro do útero, tirava líquido amniótico ou um pedaço da placenta, se chamava vilo corial, e mandava isto para a análise do geneticista. O geneticista ia dizer, olha, é um menino e tem síndrome de Down, ou tem uma doença X, mas a mulher já estava grávida e o Benjamin enfiou uma agulha lá dentro. Tá? Algumas vezes a gente cutucava o nenê. Lembra disso, Benjamin? Hoje em dia, é comum vocês saberem isso por aí. A mulher fez um teste de revelação. Então, no sangue da mãe, passaram células do embrião. Então, eu não consigo saber só o sexo. Eu sei perto de N doenças genéticas a partir do sangue da mãe. Eu não enfiei mais uma agulha no nenê. Então, e daí? O que tem que ver isso com a reprodução? Só que se tem uma doença, essa mãe vai fazer um aborto, ou vai sei lá o quê. Mas ela já está grávida. Na fertilização, eu consigo fazer isso com o embrião no meu laboratório. Então, Paulo, hoje a gente chama NICS, NICS de não invasivo, cromossomo screening, NI, não invasivo cromossomo screening. Eu estou com o embrião aqui, numa placa de cultura no meu laboratório. Eu tiro ele daqui e passo para outro lugar. Se eu fizer isso aqui, ó, se vocês me filmarem no pavão, eu raspo aqui o pavão, eu sei que você teve aqui. Então, as células do embrião, eu tiro ele e passo para outro lugar. As células dele ficaram aqui. Eu pego essas células e mando para o geneticista. Ele vai me dar sexo, endereço, telefone e as doenças, sim ou se é um embrião de qualidade. Não sei se eu consegui responder claramente. Acho que não só respondeu claramente, mas como suscita muitas discussões aí em cima. O que o Condesmar conta é assim, a medicina evoluiu e muito. A gente está neste ponto de poder ajudar essas mulheres. Talvez a sociedade não evoluiu na mesma rapidez, porque hoje a pressão da mulher para trabalhar, para construir uma carreira, para adiar a maternidade, vai contra a nossa programação genética. Se o melhor momento para engravidar é aos 17, aos 21 anos, é o pior momento culturalmente. E aí entra toda essa discussão, olha, eu posso adiar essa reprodução, eu posso escolher o melhor momento, e eu posso, sim, escolher a criança saudável. Isso suscita discussões éticas, religiosas muito importantes. Quando começa a vida, qual é o momento em que eu posso, qual é o limite ético do meu poder como profissional de saúde. Mas o Condesmar, ele já fez diversas reproduções assistidas. E eu queria, Conde, te perguntar assim, qual foi a emoção, eu acho que você consegue contar pra gente, do primeiro bebê, a gente fala de proveta, mas não é, o primeiro bebê
assistido que você fez? A primeira vez que você realizou o sonho de uma mulher ser mãe? Ô, Benjamin, eu vou te contar uma Faz coisa muitos interessante. anos. Porque o Conde é quase igual ao Paulo Schiff, tem 10.008 anos de idade. Deixa eu te contar uma história. Eu só não posso citar nomes, obviamente. Foram duas emoções. A emoção de ter o meu primeiro bebê de proveta, que foi uma bebeia, e a segunda emoção que os pais não deixaram divulgar. Não quero divulgação. A terceira emoção foi agora, porque eu fui vovô de proveta. Ou seja, eu fiz o parto do meu primeiro bebê de proveta. Que delícia! Eu fui vovô de proveta. Mas eu não posso, os pais me proibiram. Não. Eu acho que isso pode causar problemas no futuro e tal. Hoje, graças a Deus, graças à imprensa, a isso aqui, a gente não tornou mais o assunto tabu. Mas foi uma emoção, e ela continua agora. Eu estou com uma paciente grávida agora, que eu dei de presente o tratamento dela. Ela só fala francês, ele vem de um país da África, e elas não sei se vão estar vendo a gente, se eles têm televisão ou não. E eu dou umas tossidas em francês, eu não falo francês, mas eu fiz colégio marista e eu aprendi francês. É bom suar. E sim, foi bom suar nas corridas, etc. Mas o que eu fiz? Eu fui escrever algumas coisas em francês, as datas, enfim, dei uma tropicada em francês. E ela falou para mim, foi a primeira experiência que eu tive. Doutor, je suis analphabète. Meu Deus do céu. Foi a primeira paciente minha analfabeta. E eu fiz uma combinação com ela. Agora, se você engravidar, tu me ensina francês, eu te ensino a escrever. Bebê menina é bebeia? Não. Foi uma brincadeira que eu fiz, mas... E esse neto de proveta, o parto da mãe foi o primeiro que você, um dos primeiros que você fez, ou o primeiro, e o parto dela, da filha dela, também foi assistido? Sim, ela veio, se tornou minha cliente, e a gente fez o parto dela. Então... Mas não foi assistido. Não. Foi uma gravidez daquele método antigo. Como é o método antigo, hein? Descreva. O parto assistido tem alguns pré-requisitos, aliás, a concepção assistida, né? A fecundação assistida. Tem alguma coisa que possibilita, tem algum pré-requisito que é muito necessário para que ele seja bem-sucedido? O Paulo, a primeira coisa é assim, ó, a concordância... Tem algum risco também? Claro. Essa de 6, gravidez de 6? Paulo, o Benjamin me acompanha faz tempo. Quando a gente começou, nós fizemos um livro, depois eu vou ver se eu consigo para mandar para você. É um livro que nós escrevemos sobre os primórdios da reprodução, os pioneiros. O livro são entrevistas de 4 a 5 páginas com pessoas da minha faixa etária do Brasil inteiro e que dificuldades nós passamos há 30 anos atrás para começar a reprodução. Tá? Mas a principal coisa é que a pessoa tenha saúde. 2, às vezes a gente é procurado por uma mulher falando, eu quero engravidar, mas meu marido não quer. Não, eu tenho que ter um contrato assinado com pai e mãe. Porque pode acontecer de, não, eu trago aqui. Isso já foi visto em novela. Quando aconteceu numa novela, nessa novela o cara conseguiu entrar dentro do laboratório e roubar a amostra do sêmen. Paulo, é impossível, tudo isso é codificado, nem eu tenho acesso a um negócio desse. Mas a pessoa traz eventualmente uma reserva de sêmen e fala, não, eu vim ter um nenê dessa pessoa. Não é assim. Então o primeiro passo, você tem que ter a concordância do casal. Então tem um consentimento informado para o casal saber. 2, a condição sine qua non, porque ela tem condições de saúde. Tem condições de saúde, ela tem um diabetes, tem hipertensão, tem obesidade mórbida. Você está complicando uma pessoa que estaria bem de vida, você vai complicar com uma gestação. Desde que ela seja saudável e ela possua óvulos e espermatozoides, eu consigo ter uma gravidez normal. E o espermatozoide, ele pode ser colhido assim, de qualquer maneira? Porque existe uma lenda de que aquele ex-tenista Boris Becker, uma mulher colheu o espermatozoide dele numa relação sexual e depois teve o filho dele. É possível isso? Se eu posso citar, isso é possível sim, ela estava preparada, não foi de surpresa. Ela se preparou para isso. E não foi uma relação, não. Foi igual o Clinton. Foi sexo oral.
Então ela tinha já alguma coisa, eu não sei se ela... Tem uma invenção que eu não saberia nem explicar, preservativo na boca, eu não sei falar como faz isso. Mas ela tinha alguma forma de colher o sêmen, ela colheu o sêmen e já levou para um laboratório, Paulo, ou guardar o sêmen, ela foi submetida a uma fertilização. Tá? Então ela foi submetida a um procedimento de reprodução. Então havia uma estrutura por trás e ela já estava preparada, entrou no vestiário e fez sexo oral. Então estava tudo preparado para colher esse sêmen e em segundos ele saiu, ela já botou no meio de cultura e levou para algum lugar, para algum laboratório de reprodução. Depois do intervalo a gente volta com mais casos espetaculares aí de gravidez, de reprodução assistida. É rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão comentam, analisam as notícias com você e a gente recebe o médico especialista em reprodução humana, Condesmar Marcondes. Condesmar, existe uma possibilidade agora de que a reprodução assistida seja paga com dinheiro oficial? Tem um projeto tramitando, é o Fundo de Garantia? Paulo, existem vários projetos tramitando. O grande problema é que os órgãos públicos têm uma assistência restrita. Então você tem muito pouco, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem 2 hospitais, e normalmente em São Paulo, que fazem a reprodução gratuita. Uma no Hospital de Clínicas de São Paulo, o outro no Hospital Pérola Baito, que acabou de inaugurar a ala nova. Só que o tempo de espera, a população, veja, não adianta se é rico ou é pobre, a vontade de engravidar é igual. Só que a fila de espera é muito grande. Você tem então a demanda é muito grande. Então o que vem, tem N projetos de lei para que o casal possa usar o fundo de garantia. Assim como tem N projetos de lei, a maioria dos convênios, naquelas letrinhas pequenininhas, naquela que você nem lê, está lá escrito, não permitimos, por exemplo, mamoplastia, plástica embelezadora da mama. Não permitimos procedimentos de reprodução. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos lugares, na Europa é melhor ainda, mas nos Estados Unidos os planos de saúde não, as seguradoras pagam até 3 fertilizações. Tá? Na Europa, de modo geral, 2 a 3 fertilizações são pagos pelo Estado. Tá? Então, no Brasil ainda não existe, eu não sei, num país que tem deficiência de outras coisas, de medicação para tuberculose, que está aumentando para diabetes, se nós temos verba para a reprodução. Eu não disse que não é importante, mas eu não sei te dizer. Pavão? Queria te perguntar uma coisa, Condesmar. Passarinho me contou que em julho, um trabalho seu que você é coautor vai ser apresentado em Milão. Eu não vou me arriscar a repetir o nome do trabalho, porque é complicadinho. O que é esse trabalho? O que é esse estudo que vai ser apresentado em Milão? É de um grupo nosso exatamente o que eu expliquei para o Paulo. Porque o NICS é não invasivo cromossomo estéril. Nós somos um grupo. Veja, eu tenho poucos casos para publicar alguma coisa em Milão. Então, é um colega de Ribeirão Preto. O Franco, na verdade, o Franco Júnior é de Santos. Estudou no Colégio Canadá. E o Franco fez faculdade, fez o hospital o HC, fez a USP de Ribeirão. E foi ele quem fez os trigêmeos da Fátima Bernardes. E ele estava no lugar certo, ele ganhou um prêmio internacional e com esse dinheiro ele comprou uma máquina de sequenciamento genético. E ele fez acordos com grupos que fornecem os programas para fazer esse sequenciamento genético. Então, até agora é feito, a gente chama de PGTA. Eu tenho um embrião aqui de várias células, eu dou um tiro de laser e tiro uma célula. Deu para você entender? Eu fui invasivo, eu dei um tiro de laser e afetei o embrião. Como, por exemplo, eu enfiei agulha na barriga de uma mulher. O NICS, não invasivo cromossomo screening, eu pego as células que ficaram do embrião. O que melhorou? São as mesmas células que eu dei o tiro e tirei ou que ficou aqui. Só que aqui melhorou a tecnologia para eu poder analisar. Antes a gente não podia. A mesma coisa, a tecnologia, já existia célula no sangue da mãe. O que melhorou? A tecnologia para poder analisar as células que estão no sangue. Não sei se eu fui claro para você. Então esse trabalho, eu sou coautor. O titular é o Dr. Franco, lá de Ribeirão Preto. E várias clínicas fizeram essa tecnologia, nós fomos treinados para isso e a gente consegue analisar. E com isso a gente foi premiado.
Condesmar, você está há muitos anos, né, nessa questão da reprodução assistida, e o Brasil ficou muito chocado na época da prisão daquele médico, condenação, Roger Abdelmaci. Como é que teve impacto no exercício dessa atividade muito grande? Muito, Paulo, muito, porque eu acho que se tivesse pena de morte, ele não estaria aqui com a gente, tá? E aí se fala em compra de juízes e uma série de coisas aí, tá? Mas afetou bastante. E o que acontece, por exemplo, hoje eu posso permitir que uma mãe entre na cesárea, o pai entre no parto normal. Mas não dá, às vezes vem uma discussão a mais. Não, eu queria minha filha, minha sogra. Não, peraí. Aí nós vamos virar Tancredo. Lembra que houve o problema com o Tancredo, que entrou senador, entrou um monte de gente na sala cirúrgica. Então hoje, de modo geral, a gente permite que entre o pai, ou se o pai não vem, a mãe da moça, etc. e tal. O que aconteceu na reprodução, nós estamos trabalhando num ambiente estéril, absolutamente estéril laboratório, o Benjamin conhece. Então, dentro do laboratório de reprodução que fica atrás de mim quando eu colho os óvulos, Paulo, nem eu entro. O ar é pressurizado a 10 atmosferas e super filtrado. Então, depois desse episódio com o Roger, o pai, eu quero entrar na sala para ver. Não, peraí, você me desculpe. Eu tenho 2 enfermeiras, uma bióloga, não dá para você entrar que o ambiente é estéril. Ah, mas houve um abuso. Não, ó, se você não confia em mim, sinto muito. Deu para você entender? A mesma coisa ocorreu, isso está ocorrendo hoje nos hospitais, você deve ter vivido isso. Eu tenho dado contra. Porque, de modo geral, os nenês que nascem comigo, o pai é meu amigo. Então, esses dias eu estava com um pai de 1,95 m e por causa de 2 episódios de anestesistas que também não deveriam estar vivos, tá, que abusaram da paciente na cesárea, os hospitais estão levando o pai para dentro da sala na hora da anestesia. Só que ele não está preparado para isso. Eu tive que segurar um cara de 1,95 m. O cara baleou e ia indo. Então, o que eu peço? Olha, você está vendo, está cheio de enfermeira aqui, então, por favor, antes de entrar, tem uma cadeirinha aqui do lado de fora do centro, eu e você vamos ficar conversando enquanto eles fazem a anestesia. Depois eu vou me lavar. Quando a tua esposa estiver anestesiada, você entra e vai sentar do lado dela. Mas eu não sou favorável a que ele fique do lado do anestesista vendo o que ele está fazendo, Paulo. Uma coisa errada te leva a cometer erros, não sei se o Benjamin concorda. Então, houve problemas sim com a gente. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Mas houve essa desconfiança sim em relação ao Roger. Você é favorável à pena de morte? Muito. Para N coisas, eu não acho que as pessoas deveriam estar vivas. Se alguém estuprasse uma mulher anestesiada, eu não sei essa doença, talvez o que a Inglaterra fazia, eu não sei se ainda é lei na Inglaterra, o Pavão pode responder, lobectomia. Tira uma parte do lobo temporal e solta na rua. Você não gasta em remédio, não faz mais nada, não precisa matar. Mas tira o lobo temporal. Benjamin, eu perguntei sobre a reprodução assistida e o Condesmar levou para anestesia de parto, né? Que teve 2 casos recentes que provocaram um grande impacto também, né, na opinião pública. E como o Paulo Schiff é o Paulo Isqueirinho, ele já colocou um pouco mais de pimenta e já entramos na pena de morte. Então, acho que a gente tem diversas camadas de discussões aqui sobre o que o Conde falou. Quando teve o impacto do Roger Abdelmaci e agora com o anestesista, toda a profissão de nós homens médicos que lidamos com as mulheres ficou muito abalada, a confiança diminuiu. A tecnologia já melhorou, nós temos jeitos de fazer as coisas com mais transparência. Eu sou um pouco mais velho, eu sou do tempo que a Santa Casa, a sala de cirurgia, Paulo, tinha um anfiteatro. Então você não entra na sala, mas você tem a visão de tudo que está acontecendo lá. A gente tem câmeras que pode colocar de maneiras que preserve o pudor, a privacidade, mas que acompanhe essa pessoa nesse momento de fragilidade. A gente ganhou muito porque avançou com o pai, ou alguém presente. Quando a gente fala pai, e é esse o gancho para a próxima pergunta, o mundo mudou. Quando o Condesmar começou a fazer reprodução assistida, o foco dele era casais, homens e mulheres, que são inférteis e que queriam construir uma família. Hoje, a gente tem uma demanda dos homoafetivos, tanto masculinos quanto femininos, que também querem vivenciar a experiência de ser pais, mães ou pax max, e não podem, porque são homoafetivos.
Como é que é isso no teu dia a dia, Condesmar? Já é importante na tua clínica? Como é que se procede? Barriga de aluguel a gente não tem ainda formal no Brasil. Como é que a gente faz? A gente ajuda eles? Foi perfeito. Eu estou com um casal que apareceu num programa de TV no Dia das Mães, casal masculino. Ele é engenheiro e o parceiro trabalha com telecomunicações. São 2 garotos gêmeos, bonitinhos. É mais diminuta a parte masculina, exatamente por causa disso. No Brasil você não tem barriga de aluguel. Você não pode pagar para uma mulher carregar a gravidez. Então, esse homem tem que trazer a mãe, tem que trazer a irmã, tem que trazer alguém de parentesco até o 4º grau. E ele não pode pagar. Pode. Eu vou ter um nenê. Eu não posso ter, homem. Então é posto na irmã. Esse casal que estava na prima, e eu estou com outro casal agora que a irmã adotiva, a irmã cresceu junto, vai levar a gravidez. Então isto é possível. No caso dos homossexuais femininos, a procura está muito grande, porque parou a parte de preconceito. Então elas tomaram coragem, sim, de engravidar, e a minha procura aumentou assustadoramente. Se eu tivesse que dar percentuais, eu não sei se aumentou mais nas clínicas o número de mulheres para congelar óvulos ou o número de mulheres de casais homoafetivos para engravidar. Agora, no casal homoafetivo, tem algum tipo de restrição? No casal homoafetivo, 2 mulheres ao espermatozoide, no caso de 2 homens, ao óvulo, a escolha do óvulo, do espermatozoide? É a escolha deles, Paulo. Então, veja, eu estou com um casal, 2 mulheres. Como é que ela faz? Ela escolhe um banco de sêmen. Então, existe desde de banco de sêmen nos Estados Unidos... Anônimo sempre. Que nos Estados Unidos houve um caso grave de quebra de anonimato. Picareta, né? Esse cara, porque os centros não se comunicavam. Ele foi pai de muitas Ele foi crianças. pai, porque nos centros, alguns centros americanos pagam para o cara. Tem uma música, lembra do Chico Buarque? Eu vou no banco de sangue para ganhar um dinheirinho. O banco de sangue pagava para o cara, para doar sangue. Era uma música que rodou no banco de sangue e tal. Nos Estados Unidos, muitos centros pagam. Então, esse cara rodava em vários centros. E que eles têm... No Brasil não tem isso, porque são muito poucos centros mas tem também o de um dono de banco de sêmen que ele fazia. E tem um cara que andou viajando no Brasil, aí ele se oferece na internet. Ele se oferece na internet para casais gays, inclusive, ensinando a fazer autoinseminação. Agora, ele não mostra as doenças de sífilis e etc. e tal. Eu acho que isso são as distorções da reprodução. Mas tem restrição? A escolha não, Paulo, do óvulo também? É assim, ó. Quando ela escolhe, eu já te falo do óvulo, quando o casal feminino escolhe o banco de sêmen, ela vai ter N opções. Elas vão escolher em 100 opções. Vai ver desde lazer, tipo físico. Quem dá a orientação é o casal. Eu não mexo com isso. Mas quando ela compra, a responsabilidade passa a ser minha. Então este sêmen vem para mim e eu guardo no meu banco de sêmen. Ela comprou, ela é a dona. Por quê? Eu assumo a responsabilidade com o banco, em São Paulo. No momento que esse casal engravidar, ela tem lá 10, 20 amostras desse homem. Eu ligo e falo, fulano engravidou. Eles jogam fora todas as amostras desse doador anônimo. Mas eles têm os números e jogam fora. Então isso é uma das coisas que eu acho perfeita, para que você não tenha várias pessoas. Do óvulo, a doação de óvulo também é anônima para o casal masculino. O sêmen vai ser de um deles, ou eventualmente dos 2. E você separa os embriões, esse aqui é do Paulo, esse aqui é do João, separa e você tem os embriões para passar nessa pessoa que se dispôs a fazer a gestação de substituição. Que tem que ter o parentesco até o 4º grau. Até o 4º grau. Bom, opinião para mais um intervalo, é rapidinho, a gente volta já já. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, diferente nesta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues estão presentes como comentaristas. A gente recebe especialista em reprodução humana,
Condesmar Marcondes. Condesmar, o que tem de mais moderno assim no mundo na técnica de reprodução assistida? Já tem no Brasil? Você já tem em Santos? Paulo, nós temos tudo. Você veja, eu estou te dando de mais moderno esse NICS, essa análise genética. Hoje o Brasil tem tudo que os outros países têm. Eu vou levantar uma questão que eu já levantei há um tempo, o Benjamin deve ter visto isso. O pesquisador disso está preso na China, que eu acho que é o futuro. Respondendo à tua primeira pergunta logo no início, se chama CRISPR, C-R-I-S-P-R, CRISPR. Dá uma pesquisada depois, falando CRISPR, C-R-I-S-P-R. O CRISPR vai ser possível, eu estou com o bebê aqui, que tem diabetes, como aconteceu com Angelina Jolie, se chama BRCA1, BRCA2, Breast Cancer. Ela fez a análise genética e ela tinha o poder de ter câncer. Hoje eu já consigo no embrião no meu laboratório, não custa barato, eu fazer o BRCA1 deste embrião e eu saber que este nenê pode ter a mesma probabilidade de câncer de mama. O CRISPR vem com engenharia genética e você tira esse gene ou tira o gene do diabetes. Os caras na China agora, esse cara que está preso, ele criou 2 embriões resistentes à AIDS. Como é proibido você fazer isso em humano, e ele fez, nasceram bebês resistentes à AIDS, e ele está preso. Porque eu posso transformar num super-homem. Eu posso fazer alguém que não tem freios. Ele pode virar um matador. Acho que deu para você entender. Mas esse é o futuro da medicina, assim como eu acho que a radioatividade é o futuro da medicina, tá? A engenharia genética é o futuro da medicina. Mas nesse momento tem que ter freio. O Benjamin citou as discussões éticas, né, que nascem daí. Dá para você dar uma balizada nessas discussões, Benjamin? Você que é dessa atividade, porque o Pavão dava aula de ética, então o Pavão vai dar um pitaco aí também. Então, quando a gente fala de ética, a gente fala, na verdade, é bioética, né? A ética vem do grego ethos, morada, casa. São combinados que cada civilização vai construir e vai responder. O problema é que nós somos confrontados toda semana, todo mês, todo ano, com mudanças de comportamento que agora estão sendo cada vez mais aceleradas. Para a gente entender, se a gente pegar o berço da filosofia, quando Paulo engatinhava, era a Grécia. Na Grécia era ético, era normal um homem adulto ter relações sexuais com um adolescente. Hoje, para nós, é uma abominação. Há 50 anos atrás, era impossível imaginar de você fazer uma fertilização que não fosse pelo método natural ou antigo, como o Condesmar brincou. Durante esses anos que o Condesmar evolui com a medicina, ele foi quebrando paradigmas e a sociedade foi repensando. O bebê de proveta, depois a determinação de genes, de sexo. Qual é o nosso limite? Para onde que a gente pode caminhar? É ético eu escolher entre um embrião com síndrome de Down e um embrião sem síndrome de Down? É ético eu tirar a possibilidade dessa pessoa ter diabetes, ter câncer? Todo mundo vai querer isso. Mas o limite da ciência e da maldade sempre foi uma linha muito fina. O Condesmar brinca, e eu e o Pavão vamos nos unir, nós somos marvelistas, é o soro do super soldado do Capitão América. Quando você mexe com um embrião, é muito fácil você fazer a manipulação genética, porque 1, 2, poucas células. Depois que é um marmanjão com quase 1 bilhão de células, você não vai mudar cada célula. Lá a gente pode mudar. Mas mudar para quando? Alguns 50 anos atrás, Aldous Huxley escreve O Admirável Mundo Novo, em que a gente podia determinar geneticamente o que essa pessoa ia ser. Se ia ser um trabalhador braçal ou um pensador. É esse o nosso medo. É o nosso medo quando a gente vai no chat GPT e a inteligência artificial conversa para a gente de igual para igual, escreve música, dá recomendação de filmes. Quais são os limites? Não tem. A gente está construindo uma civilização, mas a civilização tem que ter paradigmas, tem que ter pilares. A vida é o nosso bem maior, a morte é a pior pena possível.
E a gente vai discutindo quanto a isso com os advogados, que neste momento viram parceiros e não mais tão inimigos das letras pequenininhas. Porque a lei, como a sociedade é dinâmica, a gente até já conversou sobre isso hoje, a lei também tem que ser dinâmica, não é, Pavão? Sim. Tem que se atualizar, porque tem que acompanhar, né? O mundo é diferente. Eu tenho uma dúvida que juridicamente já até foi... Chega um casal na sua clínica, o marido, a mulher, eles falam, olha, nós queremos congelar aqui o espermatozoide, o óvulo, mas não queremos filho. Isso é para, de repente, no futuro eu quero decidir. Fazem toda a coleta, tá lá, tudo certinho e tal. Pouco tempo depois, morre o marido. Tem um acidente, ele não mudou a opinião, não deixou nada por escrito. Volta a mulher na sua clínica e fala, agora eu quero ter filho, e aí? Dentro do consentimento informado, Pavão, isso está escrito. Se houver a morte de um dos cônjuges, quem decide? O cônjuge sobrevivente. Tá? Isso ainda é causa de problemas, você tem às vezes que submeter a juízes. Tá? Como é que a letra é pequenininha aí no contrato? Ou é uma... Não, essa está lá escrito em garrafal. Se houver um problema, não só com o casal, com o embrião, o que faz? Sim. Tá? Se houver separação, o grande problema não é esse, porque esse é fácil de resolver. Você solicita um juiz, agora, nós estamos falando de dinheiro. Se o pai faleceu e ele é um cara milionário, sim, os irmãos vão dizer, não quero sobrinhos aqui não, então vão... Deu para você entender? Sim, sim. Tudo isso acaba caindo na justiça. Agora, de modo geral, as clínicas de reprodução, se há um falecimento, ela se desfaz disso. Tá? Mas muitas vezes lá ele põe desfazer o sêmen, ou desfazer o óvulo. Ou então o sobrevivente decide. Sim. Agora, você tem as nuances da justiça, que os parentes entram na justiça para falar, não, ela não pode decidir sozinha. Então, eu como clínica, eu tenho que chegar ao diagnóstico final. Eu fico quieto e espero alguém me dizer o que fazer. Agora, a justiça tem decidido de que maneira? Porque se um casal vai lá, o homem doa o sêmen, a mulher doa o óvulo, e tem uma cláusula lá que se um dos dois morrer, fala da separação também? Fala da separação também. Esse é o grande problema. Quando se separa, é um problema sério. Porque eu tenho o embrião do casal e o que a gente faz? De modo geral, eles doam para pesquisa e é permitido fazer isso. Você guarda por 3 anos e o casal doa para pesquisa. Então, de modo geral, eu, graças a Deus, até hoje eu não tive esse problema. Agora, de a mulher querer o bebê e o marido dizer não. Agora, se um dos dois morreu e está escrito que o outro decide, não cabe a justiça interferir nisso. Mas o Pavão pode falar melhor. Interfere, sim. Interfere? Claro que sim, porque você tem todo o lado colateral da história que vai ser colocado em cima da mesa. E aí a decisão é aquela coisa, que nem ele falou, quando tem dinheiro envolvido, a coisa muda. Vai parar lá no Supremo isso? Pode vir a parar, porque imagina a situação de que o casal, quando faz a coleta, é um casal normal, classe média, que está lá e tal. De repente, a família, não é nem um caso, é um fato posterior. A família do pai descobre o ouro em pó, vira bilionário. Ou por exemplo, um Neymar da vida. Né? Ele coletou o esperma, ele era um jogador aqui da base do Santos. De repente, ele é o maior jogador do mundo. A diferença é total. Quem não quer ter um filho do Neymar? E aí você entra nessa questão ética, né? O que menos é o objeto da discussão é a criança. Né? E aí a gente entra em algumas discussões colaterais e eu vou inverter a pergunta agora. O embrião que está lá fecundado, ele é uma coisa ou ele é um ser? Porque se ele é uma coisa, na herança, a herança vai para o filho também, ele tem o poder de decisão. Mas a gente pode acontecer o outro lado. O casal, por algum momento, não quer mais aqueles embriões que estão congelados. Eu já não estou mais falando nem dos óvulos, nem dos espermatozoides. O embrião, ele é um ser ou não é um ser? O que a gente faz com esse material genético? É uma vida? Eu não quero mais, eu jogo fora, eu cremo, eu dou. Como é que acontece, Condesmar? Eu tinha que fazer pergunta difícil, né? Porque... que o meu professor, que é ele, foi muito bom, eu sei assim. Há uma concepção
de que o óvulo fecundado já é um ser, né? Essas são as discussões, Paulinho. É exatamente isso. Então, deixa eu dar uma volta para poder responder melhor. Eu estou na UTI, Paulo. Eu estou na UTI agora, entubado e cheio de fio. Deus me livre e guarde. Mas estou lá. E morri. Qual é o critério para eu doar o meu rim para você, o meu fígado para ele, meus olhos para ele? Que critério a UTI vai ter para dizer, agora pode doar? Eu não vou entrar lá na UTI, pego minha veia e arranco o meu rim. Qual é o critério que a UTI teria para dizer, agora me doa? É morte cerebral. Então eu não tenho mais vida cerebral, então pode tirar meu coração e doar para você. Ele já é seu, Paulo, mas posso doar. Deu para entender? Com o embrião, é uma doutora que vale a pena entrevistar um dia, que ela tem acesso a ela, Maiana Zatz. A Maiana Zatz é uma das geneticistas de mais influência no país, sobre uma série de coisas, tá? Ela é muito boa para dar entrevista. A Maiana Zatz acha que o embrião, só no momento que começa a formar o sistema nervoso dele, ele começa a ter vida. Enquanto ele não tem sistema nervoso, ele não é vida. Então ele começa... Com quantas semanas? Em torno, a partir de 8 semanas, em torno disso. Vamos só fazer um corte, só para a gente entender. O embrião é uma célula. É tão vivo quanto a célula da pele do Condesmar, que eu posso tirar e criar um clone a partir daí. E aí entra nessa discussão. Então, a presença do sistema nervoso caracteriza sentimento, emoção, reação. Então é essa a discussão. O que se discute? Se esse embrião está com 5 dias de vida, ele só tem células. Eu tenho algumas células. E eu não tenho uma vida aqui, eu tenho uma vida potencial. Então, assim como a gente trata bem, fala, não, então você despreza. Não, eu trato bem o espermatozoide, eu trato bem o óvulo. Se eu fizer qualquer coisa errada com o espermatozoide, eu perco, eu não tenho gravidez. Com o embrião, Paulo, eu tenho todo o respeito por ele. Mas se o casal disser, não quero mais, o que a gente tem feito? Qual é uma tendência das clínicas no Brasil? Doar para casal que não tenha filhos. É muito mais fácil. A adoção no Brasil é tão difícil. Não deveria ser, mas é. Então, esse casal pode receber. E eu tenho vários casais que receberam o embrião. Então, ao invés de eu jogar no lixo, e não é o que a gente não joga no lixo, não é uma verdade, eu prefiro doar para um casal que não tenha filhos. A doação é permitida no contrato? A doação é permitida. Não, ele vai escrever. Posso doar para um casal que não tenha filhos. Ele escreve isso. Tá? Eu quero mandar para pesquisa de células-tronco, nem falamos sobre isso. Células-tronco embrionárias. A gente tira das células-tronco para fabricar 300 órgãos. Eu posso fazer um fígado, eu posso fazer uma bexiga da célula-tronco embrionária. Eu posso botar no sangue e recuperar uma doença X sanguínea. Então, o casal pode pôr, eu dou para pesquisa. Ou eu dou para um casal que não tenha filhos. Com isso, chegamos ao final do Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, que teve o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão participando como comentaristas. Nós recebemos o médico especialista em reprodução humana, Condesmar Marcondes. Obrigado pela participação, boa sorte aí na continuidade da carreira. E agradecemos também ao trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário novo de 1h30 da tarde, pouco depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima segunda metade de quarta-feira para você que você merece.